A porta da casa familiar em Lisboa bateu com um estrondo que ecoou pela rua estreita do Bairro Alto. Miguel, com apenas 15 anos, ficou parado na calçada, a mochila às costas e as lágrimas a escorrerem pelo rosto, enquanto a mãe gritava do interior: "Nunca mais voltes aqui. És uma vergonha para a família." Aquela noite de verão de 2010 marcaria o início de uma odisseia de dor e autodescoberta, uma jornada que o levaria pelas ruas frias da cidade, longe do conforto que conhecia. Miguel não entendia completamente o que se passava. Tudo começara quando a mãe, Ana, descobrira uma mensagem no seu telemóvel, trocada com um colega de escola. Uma confissão inocente de atração, algo que Miguel mal compreendia, mas que para Ana era um pecado imperdoável. Criada numa família católica conservadora, Ana via a homossexualidade como uma doença, uma escolha errada influenciada por más companhias. O pai de Miguel, falecido há anos num acidente de carro, deixara-a sozinha para educar o filho, e ela jurara protegê-lo de tudo o que considerava anormal. Mas naquela noite, a proteção transformou-se em rejeição absoluta. Sem para onde ir, Miguel vagou pelas ruas iluminadas pelos candeeiros de Lisboa. O Tejo ao fundo parecia um abismo negro, refletindo a sua confusão interna. "Por que eu? Por que agora?" questionava-se ele, enquanto o coração batia descompassado. Encontrou abrigo num banco de jardim, onde passou a noite encolhido, o frio a penetrar os ossos. No dia seguinte, procurou ajuda num centro de apoio a jovens em risco, recomendado por um professor compassivo. Ali, conheceu outros rapazes na mesma situação, vítimas de famílias que não aceitavam a sua orientação sexual. Foi o primeiro vislumbre de que não estava sozinho, mas a dor da rejeição materna era como uma ferida aberta. Os meses seguintes foram um turbilhão. Miguel foi acolhido por uma família de acolhimento temporário, mas a instabilidade emocional consumia-o. Na escola, os rumores espalharam-se, e os olhares de pena ou desprezo dos colegas intensificavam o seu isolamento. Começou a questionar a sua identidade: seria mesmo gay? Ou era apenas uma fase, como a mãe insistia? As noites eram preenchidas por pesadelos onde via Ana a chorar, culpando-o por destruir a família. Decidiu reprimir os sentimentos, namorando uma rapariga da turma para provar a si mesmo que podia ser normal. Mas o relacionamento foi um fracasso, cheio de mentiras e desconforto, culminando numa discussão onde Miguel admitiu a verdade, perdendo mais uma ligação. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay aprovado em 2010, ainda era palpável nas comunidades tradicionais. Miguel ouvia comentários homofóbicos nos cafés, via notícias de agressões a casais do mesmo sexo e sentia o peso da Igreja Católica, que condenava abertamente tais pecados. Isso alimentava o seu conflito interno, queria aceitar-se, mas o medo de ser eternamente rejeitado paralisava-o. Num momento de desespero, tentou contactar a mãe por telefone, mas ela desligou ao ouvir a sua voz, murmurando: "Deus te perdoe, mas eu não consigo." Com o tempo, Miguel encontrou refúgio na arte. Matriculou-se num curso de teatro num centro comunitário, onde pôde expressar as emoções reprimidas. Ali, conheceu Tiago, um rapaz de 18 anos, também gay, que se assumira cedo e enfrentara a rejeição semelhante. Tiago era confiante, com um sorriso que iluminava a sala, e partilhava histórias de superação. "A família biológica nem sempre é que nos define", dizia ele. A amizade cresceu, e pela primeira vez, Miguel sentiu uma atração genuína, sem culpa. Mas o medo de traição impedia-o de avançar. Numa noite de ensaio, Tiago confessou os seus sentimentos, e Miguel, aterrorizado, fugiu, deixando para trás uma oportunidade de conexão. A decisão de Miguel de se afastar de Tiago foi o primeiro de muitos sacrifícios. Ele mudou-se para Porto, aceitando um emprego num café para se sustentar, longe de Lisboa e das memórias dolorosas. Ali, reconstruiu a vida, estudando à noite para concluir o secundário. Mas a solidão era companheira constante. Cartas enviadas à mãe voltavam sem resposta, e o silêncio dela era pior que qualquer grito. Miguel começou a questionar se valia a pena lutar pela aceitação familiar ou se devia forjar o seu próprio caminho, ignorando o passado. No entanto, o destino tinha outros planos. Uma carta anônima chegou ao seu endereço, revelando um segredo familiar que abalaria tudo. O pai de Miguel não morrera num acidente, mas suicidara-se após descobrir a sua própria homossexualidade reprimida. A mãe escondera a verdade para proteger a imagem da família. Essa revelação acendeu uma faísca de raiva em Miguel.
Como pôde ela julgar-me, sabendo disto, pensou ele. Decidiu investigar, contactando tios distantes que confirmaram partes da história. O conflito interno intensificou-se, perdoar a mãe ou confrontá-la. Enquanto isso, em Lisboa, Ana lutava com os seus demónios. Sozinha na casa vazia, via fotos antigas de Miguel e chorava. A culpa consumia-a, mas o orgulho e as crenças religiosas impediam-na de recuar. Participava em grupos de apoio para pais de filhos LGBT, mas saía sempre antes de partilhar a sua história, temendo o julgamento. Uma amiga próxima, Maria, tentava convencê-la: o amor de mãe deve ser incondicional. Mas Ana respondia: e se eu o tiver perdido para sempre? Miguel, agora com 18 anos, regressou a Lisboa para um estágio em teatro. Encontrou Tiago novamente, que o perdoara pela fuga anterior. Desta vez, Miguel permitiu-se explorar os sentimentos, iniciando um relacionamento cauteloso. Mas as sombras do passado pairavam. Como contar a Tiago sobre o segredo familiar? E se a mãe descobrisse? A tensão construía-se, com Miguel dividido entre o amor nascente e a necessidade de closure com a família. Os dias em Lisboa tornaram-se um equilíbrio precário para Miguel. Com Tiago ao lado, sentia pela primeira vez uma sensação de pertença, mas o segredo sobre o pai pesava como uma âncora. Decidiu confrontar Ana, marcando um encontro num café perto da sede de Lisboa. O coração acelerado, chegou cedo, ensaiando as palavras. Quando Ana apareceu, mais envelhecida e frágil, o ar carregou-se de emoção. Mãe, preciso de saber a verdade sobre o pai, disse ele, sem preâmbulos. Ana empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas. Como soubeste, murmurou. Contou então a história. O pai, João, lutara com a sua sexualidade durante anos, casado por pressão social. Descoberto por Ana numa carta para um amante, João escolhera o suicídio para evitar o escândalo. Escondi para te proteger, justificou-se ela. Mas Miguel explodiu: proteger? Expulsaste-me por ser como ele. Hipócrita. A discussão escalou, com Ana defendendo as suas crenças. Era diferente naquela época. A sociedade não aceitava. Miguel saiu furioso, deixando-a sozinha com as suas culpas. O confronto abalou Miguel profundamente. Com Tiago, partilhou a história, e o namorado ofereceu apoio incondicional. Tens de decidir o que queres, vingança ou paz, aconselhou Tiago. Mas Miguel sentia-se traído duplamente, pelo pai que nunca conhecera verdadeiramente e pela mãe que mentira. Isso afetou o relacionamento. Miguel tornava-se distante, questionando se o amor era possível num mundo de mentiras. Tiago, paciente, organizou uma viagem a Sintra, onde passearam pelos palácios, tentando reacender a chama. Ali, num momento de vulnerabilidade, Miguel confessou: tenho medo de te magoar como fui magoado. Entretanto, Ana mergulhava numa crise existencial. Visitou o túmulo de João, questionando as suas escolhas. Perdi o meu marido e o meu filho por causa de preconceitos, pensou. Contactou um terapeuta especializado em famílias LGBT, começando a desconstruir as crenças arraigadas. Mas o progresso era lento. Memórias de sermões da igreja ecoavam, condenando-a. Maria, a amiga, insistia: Miguel merece a verdade, e tu mereces perdão. Ana decidiu escrever uma carta a Miguel, admitindo os erros, mas hesitava em enviá-la. Miguel, impulsionado pela raiva, envolveu-se em ativismo LGBT em Lisboa. Participou em marchas do orgulho, falando publicamente sobre a sua experiência. Isso trouxe-lhe empoderamento, mas também atraiu atenção indesejada. Um artigo num jornal local mencionou, e Ana leu, sentindo orgulho misturado com chame. Decidiu procurá-lo, aparecendo numa manifestação. Filho, podemos falar, pediu. Miguel, rodeado de amigos, hesitou, mas concordou. No encontro, Ana pediu perdão: fui cega pelo medo. Miguel, emocionado, respondeu: perdão não apaga o sofrimento. O relacionamento com Tiago aprofundava-se, mas surgiram Maltan. Tiago, de uma família mais aberta, pressionava Miguel a perdoar Ana para seguir em frente. Guardar rancor destrói-te, dizia. Mas Miguel via isso como traição: não entendes a dor. Uma discussão acalorada levou a uma separação temporária. Sozinho novamente, Miguel refletiu sobre as escolhas, clinging ao passado ou abraçando o futuro. Decidiu viajar para o Algarve, procurando clareza nas praias ensolaradas.
No Algarve, Miguel encontrou paz temporária, trabalhando num bar de praia. Ali, conheceu Luís, um turista gay que partilhava histórias semelhantes. A atração surgiu, mas Miguel resistiu, leal a Tiago. Não posso trair quem me ama, pensou. Essa decisão marcou um ponto de viragem. Regressou a Lisboa determinado a reconciliar-se. Contactou Tiago, pedindo perdão pela distância. Reunidos, prometeram comunicar melhor, enfrentando os demónios juntos. Ana, motivada pela carta não enviada, procurou ajuda num grupo de pais. Ouvir histórias semelhantes abriu-lhe os olhos. O amor não tem condições, concluiu. Enviou finalmente a carta a Miguel, detalhando o seu arrependimento e convidando-o para jantar. Miguel leu-a com lágrimas, debatendo internamente, aceitar ou rejeitar. A pressão familiar ressurgia, tios conservadores contactaram-no, avisando contra perdão fácil. O jantar foi tenso. Sentados à mesa da casa familiar, Ana cozinhara os pratos favoritos de Miguel. Conversaram sobre o passado, com Ana admitindo: o teu pai sofreu em silêncio, e eu repeti o ciclo. Miguel partilhou as suas lutas nas ruas, o isolamento. Pela primeira vez, abraçaram-se, mas o perdão era frágil. Miguel saiu com Mixed Feelings, questionando se a reconciliação era possível sem mudança real. Tiago apoiou a decisão, mas alertou: não te percas no processo. O casal planeou uma vida juntos, mas sombras pairavam. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma oportunidade de fugir. Ficar significa enfrentar tudo, ir significa começar de novo, debateu. A escolha pesava, com o amor por Tiago e a família em jogo. A oferta de emprego em Madrid representava uma encruzilhada para Miguel. Com 21 anos, via-a como escape das tensões em Lisboa, mas Tiago via-a como fuga. Estás a correr outra vez? Acusou durante uma discussão no apartamento partilhado. Miguel defendeu-se: é uma chance de independência, longe dos julgamentos. A tensão escalou, com Tiago questionando o compromisso: e nós? Sou só uma âncora. Miguel, ferido, saiu batendo a porta, passando a noite num hotel. Sozinho, Miguel refletiu sobre os padrões repetitivos. A rejeição materna moldara-o, tornando-o cauteloso em relações. Contactou Ana, procurando conselho. Filho, não repitas os meus erros. Luta pelo que amas, disse ela, mostrando crescimento. Inspirado, regressou a Tiago, propondo: vamos para Madrid juntos. Tiago aceitou, mas com reservas: preciso de confiança total. A mudança para Madrid trouxe novos desafios. Longe de Portugal, Miguel sentiu saudades, mas a cidade vibrante oferecia anonimato. Trabalhando num teatro, floresceu artisticamente, escrevendo uma peça sobre a sua vida. Tiago, adaptando-se a um novo emprego, apoiava-o, mas a distância emocional persistia. Numa noite, após uma estreia bem-sucedida, Tiago confessou: sinto-me secundário na tua luta familiar. Miguel prometeu priorizá-lo, mas ações falavam mais alto. De volta a Lisboa, Ana continuava a terapia, confrontando preconceitos. Juntou-se a uma associação LGBT, voluntariando-se. Ali, ouviu histórias que ecoavam a de Miguel, sentindo remorso profundo. Decidiu escrever um livro de memórias, expondo os erros para ajudar outros pais. Mas familiares conservadores opuseram-se: vais envergonhar-nos todos. Ana persistiu, escolhendo a verdade sobre o silêncio. Miguel visitou Lisboa para o Natal, o primeiro em anos. O reencontro com Ana foi emotivo, com Tiago ao lado. A família alargada, informada, reagiu mistamente, alguns abraçaram, outros ignoraram. Um tio homofóbico confrontou Miguel: isto é contra Deus. Ana defendeu-o: Deus é amor, não ódio. Essa defesa marcou um turning point, fortalecendo o laço mãe-filho. No entanto, a paz foi breve. Tiago recebeu uma proposta de emprego em Porto, criando dilema. Madrid ou Porto? Não podemos dividir-nos, disse Miguel. Tiago propôs compromisso: alternamos cidades. Mas Miguel via isso como instabilidade. A discussão revelou inseguranças. Tiago temia que Miguel priorizasse a família reconquistada. Escolhe, eu ou eles, ultimatou Tiago. Miguel, angustiado, procurou conselho em Ana. O amor requer sacrifícios, mas não perda de si, aconselhou.
Decidiu ficar com Tiago, recusando visitas frequentes a Lisboa. Mas isso criou ressentimento. Ana sentiu-se abandonada novamente. Depois de tudo, escolhes ele. Miguel explicou: é equilíbrio, não rejeição. A tensão culminou numa viagem a Portugal. Em Lisboa, Tiago e Ana discutiram, com ela questionando a estabilidade do relacionamento gay. É só uma fase? Perguntou inocentemente. Tiago ofendeu-se, saindo. Miguel confrontou Ana: ainda não mudaste completamente. Ana chorou: estou a tentar. Miguel debateu perdoar ou cortar laços. Regressando a Madrid, o casal reconciliou-se, mas fissuras permaneciam. Miguel focou na peça, que estreou com sucesso, retratando conflitos LGBT. Críticas elogiaram a profundidade emocional, mas expuseram a vida pessoal. Ana leu sobre isso, orgulhosa mas ferida por ser retratada como vilã. Ligou: é assim que me vês? Miguel admitiu: é a minha verdade. O sucesso trouxe oportunidades, mas também inveja. Um colega de teatro, invejoso, espalhou rumores sobre Miguel, questionando a sua lealdade a Tiago. Isso semeou dúvida: é verdade? Perguntou Tiago. Miguel negou, mas a confiança abalou. Decidiram terapia de casal, explorando traumas. A rejeição inicial moldou-me, confessou Miguel. Tiago partilhou as suas inseguranças. Ana, inspirada pela peça, publicou o livro, tornando-se voz para a aceitação. Entrevistas na TV portuguesa expuseram-na a críticas, mas também apoio. Um dia, contactou Miguel: venha uma apresentação. Ele aceitou, levando Tiago. No evento, Ana falou publicamente sobre o erro de expulsar o filho, pedindo perdão no palco. A audiência aplaudiu, e Miguel chorou, abraçando-a. Mas o ciclo de dor continuou. Tiago, sentindo-se ofuscado, propôs separação: precisas de espaço para curar. Miguel recusou: não te perco. A decisão de ficar juntos exigiu compromisso, mudarem para Lisboa, perto de Ana, mas mantendo independência. A mudança de volta para Lisboa foi um recomeço carregado de expectativas. Miguel e Tiago alugaram um apartamento no Chiado, simbolizando compromisso. Miguel continuou a carreira teatral, enquanto Tiago trabalhava remotamente. Ana, agora aliada, visitava ocasionalmente, cozinhando refeições familiares. Mas subtis tensões surgiam. Ana evitava tópicos sensíveis, e Tiago sentia-se observado. Um incidente abalou o equilíbrio. Durante um jantar, Ana mencionou netos: sonho com uma família grande. Tiago riu: podemos adotar. Ana hesitou: mas biologicamente. Miguel interveio: mãe, aceita-nos como somos. Ana pediu desculpas, mas o comentário revelou preconceitos residuais. Tiago questionou: ela mudará mesmo? Miguel defendeu Ana: está a evoluir. Mas internamente, duvidava. Participou em workshops sobre reconciliação familiar, aprendendo que o perdão é processo. Compartilhou com Tiago: temos de ser pacientes. Tiago concordou, mas alertou: não à custa da nossa felicidade. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda apresentava obstáculos. Num evento LGBT, Miguel e Tiago foram assediados por um grupo conservador. Aberrações, gritaram. Miguel confrontou-os: o amor não é aberração. A polícia interveio, mas o incidente deixou marcas. Ana, ao saber, ofereceu apoio: vou convosco à próxima marcha. Essa solidariedade fortaleceu laços. No entanto, um segredo do passado de Tiago veio à tona. Ele confessou uma traição anterior, durante a separação temporária. Foi um erro, por solidão, explicou. Miguel sentiu-se traído: como pudeste? A dor ecoava a rejeição materna. Discutiram horas, com Miguel questionando tudo. É o fim, pensou. Decidiram pausa, com Tiago mudando-se temporariamente. Miguel, sozinho, mergulhou no trabalho, escrevendo uma sequela à peça. Ana apoiou: não desistas do amor. Mas Miguel debatia: perdoar Tiago ou terminar. A pressão social intensificava, amigos aconselhavam: homens gays são volúveis, reforçando estereótipos. Tiago, arrependido, procurou terapia, enviando cartas de amor. Tu és o meu tudo, escreveu. Miguel leu-as com emoção,
recordando bons momentos. No encontro casual no Rossio, reconciliaram-se. Perdoo-te, mas precisamos de regras. Voltaram juntos, mais fortes. Ana, vendo o filho feliz, confrontou os seus próprios demónios. Revelou a Miguel um affair passado, após a morte de João, também errei. Isso humanizou-a, mostrando que ninguém é perfeito. Miguel compreendeu, todos temos segredos. O clímax surgiu com uma crise de saúde. Ana sofreu um infarte, hospitalizada. Miguel e Tiago correram para o hospital, onde familiares se reuniram. Um primo homofóbico acusou, isto é stress por causa dele. Tiago defendeu Miguel, o amor cura, não destrói. Ana, recuperando, pediu a Miguel, não deixes o ódio vencer. A experiência uniu-os. Ana mudou-se temporariamente para o apartamento, cuidada por eles. Isso testou limites, mas fomentou compreensão. Ana viu o amor genuíno entre Miguel e Tiago, aceitando-o plenamente. Sois uma família, disse. Com Ana recuperada, Miguel planeou casamento. Propôs a Tiago num piquenique no Monsanto, casa comigo. Tiago aceitou, lágrimas nos olhos. Ana, convidada, chorou de alegria, abençoou-vos. Mas oposições surgiram. A igreja local recusou cerimónia, citando doutrina. Miguel debateu publicamente, ganhando apoio mediático. O casamento civil ocorreu na Câmara de Lisboa, com Ana como testemunha. Foi um triunfo sobre preconceitos. Pós-casamento, desafios continuaram. A adoção tornou-se meta, mas burocracia e discriminação atrasavam. Ana advogou, lutem. Miguel refletiu sobre o percurso, de rejeitado a casado, pagando preço alto em dor emocional. Os anos pós-casamento trouxeram estabilidade, mas não sem testes. Miguel e Tiago, agora com 25 anos, navegaram a vida conjugal em Lisboa. Miguel dirigia peças, Tiago trabalhava em marketing. Ana, reformada, voluntariava em causas LGBT, tornando-se figura respeitada. Um conflito surgiu com a adoção. Após aprovações, receberam uma criança, um menino de 5 anos chamado Pedro. A alegria foi imensa, mas familiares conservadores opuseram-se. 2 homens não podem educar uma criança. Ana defendeu, o amor é o que importa. Miguel sentiu o eco da sua rejeição, não deixarei Pedro sofrer como eu. Pedro adaptou-se, mas na escola enfrentou bullying, tens 2 pais. Isso é estranho. Miguel e Tiago conversaram com ele, ensinando aceitação. Isso reavivou traumas de Miguel, levando a terapia familiar. Tenho medo de falhar como pai, confessou. Tiago apoiou, somos melhores juntos. Mas tensões acumulavam, Tiago viajava a trabalho, deixando Miguel sobrecarregado. Uma discussão explodiu, sentes-te preso. Tiago negou, mas admitiu fadiga. Miguel questionou, é o fim do nosso conto de fadas. Ana mediou, casamentos requerem trabalho. Inspirados, renovaram votos numa cerimónia íntima. Pedro participou, simbolizando união. Sociedade evoluía, mas retrocessos ocorriam. Uma lei proposta restringia direitos LGBT, mobilizando protestos. Miguel liderou, com Tiago e Ana ao lado. Durante uma manifestação, confrontos com polícia ocorreram, e Tiago foi ferido levemente. Miguel, aterrorizado, percebeu a fragilidade, não te posso perder. O incidente uniu-os mais. Ana, vendo o risco, refletiu sobre o seu passado, causei dor semelhante. Escreveu um artigo opinativo, condenando discriminação, ganhando aclamação. Com Pedro crescendo, desafios educacionais surgiram. Ele questionou origens, porquê 2 pais? Miguel contou a sua história, editada para crianças, o amor vem em formas diferentes. Pedro aceitou, mas Miguel debatia internamente, estou a impor a minha luta nele. Tiago sugeriu férias em família no Douro. Ali, relaxaram, fortalecendo laços. Ana juntou-se, partilhando histórias de João, ele teria orgulho. Miguel perdoou completamente o passado. De volta, uma traição inesperada abalou. Um amigo próximo, invejoso do sucesso de Miguel, vazou detalhes privados da peça para tabloides, distorcendo fatos. A mídia sensacionalista atacou, família gay instável.
Miguel sentiu-se exposto, questionando confiança. Tiago confrontou o amigo, traição não se perdoa. Miguel decidiu processar, mas o stress afetou a saúde, ansiedade crónica. Ana cuidou dele, força vem de dentro. A resolução veio com apoio público. Celebridades LGBT defenderam-nos, virando a maré. Miguel escreveu uma resposta aberta, expondo vulnerabilidades, a dor molda-nos, mas o amor cura. Com o tempo, a família floresceu. Pedro excelia na escola, orgulhoso dos pais. Ana, avó dedicada, ensinava tradições portuguesas. Miguel e Tiago celebraram 10 anos de relacionamento, refletindo sacrifícios. Mas um dilema final surgiu. Ana, envelhecendo, propôs morarem juntos, para me ajudar. Tiago hesitou, precisamos de espaço. Miguel dividido, dever familiar versus independência conjugal. Após debates, optaram por casa próxima, equilibrando. Isso simbolizava crescimento, escolhas não binárias, mas nuançadas. Os anos acumularam-se, e Miguel, agora com 30 anos, olhava para trás com uma mistura de gratidão e melancolia. Pedro, adolescente, navegava a sua própria identidade, questionando sexualidade. Pai, e se eu for hetero? Perguntou um dia. Miguel sorriu, seja o que fores, ama-te. Essa conversa ecoava o seu percurso, fechando ciclos. Tiago, promovido, viajava menos, focando na família. Ana, aos 70, publicara mais livros, inspirando gerações. Mas saúde declinava, diagnosticada com demência precoce, esquecia detalhes. Miguel cuidava dela, retribuindo o apoio. Mãe, lembras-te quando me expulsaste? Brincava gentilmente. Ana, lúcida em momentos, respondia, e tu perdoaste-me. Isso é amor. A sociedade portuguesa avançara, direitos LGBT consolidados, mas bolsões de resistência permaneciam. Miguel advocava, falando em conferências. Numa, confrontou um político conservador, preconceitos destroem famílias. O debate viralizou, gerando controvérsia. Em casa, tensões com Pedro surgiram. Adolescente rebelde, ele desafiava regras, vocês não entendem. Tiago mediava, mas Miguel via paralelos com a sua juventude. Uma discussão escalou quando Pedro saiu sem aviso, preocupando-os. Encontrado num parque, confessou, tenho medo de desiludir-vos. Miguel abraçou-o, nunca. És o nosso orgulho. Ana condição piorou, requerendo cuidados constantes. Miguel sacrificou tempo de carreira, causando stress conjugal. Tiago queixou-se, estamos a perder-nos. Miguel rebateu, ela sacrificou por mim. O equilíbrio frágil quebrou numa noite, Tiago saiu, passando a noite fora. Miguel, angustiado, questionou o casamento. No dia seguinte, reconciliaram-se, compromisso eterno, prometeram. Decidiram contratar ajuda para Ana, preservando o casal. Um turning point veio com a morte de Ana. Numa manhã chuvosa, partiu pacificamente. O funeral reuniu família, amigos, ativistas. Miguel elogiou, ela errou, mas redimiu-se. Ensinou-me perdão. Lágrimas misturaram-se com chuva, simbolizando purificação. Pós-luto, Miguel escreveu um livro sobre a jornada, Verdades Reclamadas. Tornou-se best-seller, inspirando debates sobre aceitação familiar. Tiago apoiou, a tua voz muda o mundo. Pedro, inspirado, assumiu-se bissexual, enfrentando desafios escolares. Miguel guiou, ser forte. Isso reforçou o legado. Anos depois, Miguel e Tiago, grisalhos, sentavam-se no Tejo, refletindo. Pagamos caro, mas valeu, disse Miguel. Tiago concordou, o amor vence. A história termina com uma pergunta, foi o perdão de Miguel à mãe uma escolha certa, ou uma concessão ao sistema que o oprimiu?